Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são tesoura, caneta para marcação ou um lápis, se você preferir, para fazer a marcação do corte do pano, linha para costura na cor branca, agulha de mão para costura, porque nós vamos cortar uma parte do pano e depois fazer a bainha à mão, bem simples de ser feita. Nós vamos precisar de fita métrica, agulha de crochê 1,25 milímetros ou a número 4. E nós vamos precisar de sobras que você tiver, pode ser meio novelo já é o suficiente, desses novelos de 500 metros, de linha 100% algodão na cor roxa. Nós vamos fazer com roxo, mas você pode escolher a cor que você quiser para combinar com a pintura do seu pano de prato, do seu pano de copa, ou se não tiver pintura, você faz da cor que você preferir. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar juntamente com uma toalhinha, um pano de prato, de copa, com 46 centímetros de largura. Quando nós falamos 46 centímetros de largura, não tem que ser exatamente 46. Pode ser de 42, pode ser de 48, não tem problema. O nosso é de 46, porque a medida que vai contar são as medidas dos cantos, que você vai ter que fazer como a gente vai ensinar aqui na medida correta. Mas o que sobrar no meinho aqui, entre os dois cortes dos cantos, não tem problema se sobrar só 15 centímetros ou se sobrar 12. Vai ficar lindo da mesma forma. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse trabalho. Você deve ter todos esses materiais em mãos para o seu trabalho ficar perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar o nosso caseado é cortar os cantos da nossa toalha. Então, aqui, cada canto, ele tem que ficar com 22 centímetros aqui de baixo até na lateral do pano. Como a gente vai ter que depois dobrar um pouquinho para costurar e fazer a bainha, porque nós vamos cortar aqui, então nós vamos marcar com 21 centímetros, depois na dobrinha ele já vai ficar com 22. Como a gente faz essa marcação? Ó, que a gente fez um exemplo. Você vai começar aqui do cantinho do pano, ó. Quando você vai colocando a sua fita métrica, ó, aqui da pontinha, você vai colocando a sua fita métrica lá pra cima, ó, ele tem que chegar aqui a 21 centímetros, ó. Então, da pontinha da fita métrica, lá na lateral do pano, na pontinha de cima, até aqui a parte de cima da fita, ó, na parte de baixo do pano de prato, ó, tem que dar 21 centímetros. Deu os 21 centímetros, você faz um tracejadinho, não precisa ser forte, é só para marcar aqui, para você poder cortar essa parte, esse cantinho do pano. Ó. Então, 21 centímetros deste lado, depois a gente tem que fazer a mesma marcação do outro e cortar aqui esse cantinho do pano, para depois a gente poder dobrar quase 1 centímetro, mais ou menos, e fazer a bainha. Para depois sim fazer o caseado. Então, marcados os 21 centímetros e o tracejado, depois a gente vai cortar. Agora, você marca para o outro lado a mesma coisa, ó. Você vai marcando, vai colocando a fita métrica para cima, ó, certinho, até dar os 21 centímetros, ó. Você vai colocando assim, retinho, aqui vai formando um triângulo, para você se basear, ó. Então, ó, 21 centímetros aqui também, ó, lá deu 21 centímetros na parte de cima, e a pontinha da fita, ela está aqui, ó. A gente vai fazer outro tracejado aqui também, para fazer o corte do pano. Ó. Agora, a gente já pode cortar aqui e lá do outro lado também. Ó. Então, a gente olha se ficou retinho. Ó. Ele vai ficar retinho aqui. Ó. Você tem que terminar retinho, depois você mede, para não ficar torto. Ó. Aqui ficou um risquinho mais para cima, ó. Tem que ficar assim retinho, ó. Então, a gente vai cortar até aqui, mais ou menos.
gente vai pegar a tesoura e vai fazer o corte. Então, para fazer o corte, ó, normal, você vai cortar ali na marcação que você fez, ó. Procure cortar o mais retinho possível. Ó. Para depois a gente poder fazer a bainha. Então, a gente já cortou um lado aqui. E vai ficar assim. Agora, a gente vai cortar o outro também aqui no outro cantinho. Então, você cortou um, agora você corta esse outro tracejado do outro lado. Cortados os dois cantos, ó, esses pedacinhos a gente não vai usar mais, vão fora. Agora, a gente tem que fazer aqui a bainha dos dois lados. O pano, ele fica assim. Pra gente fazer a bainha manual, ó, você vai colocar o fio de costura branco na sua agulha de costura, na sua agulha de mão. Você vai deixar aqui à espera fazendo um nozinho na pontinha, ó, para depois não escapar o fio. Primeira coisa que a gente tem que fazer depois de cortar o tecido é marcar onde a gente vai fazer a costura. Então, a gente pode fazer aqui de duas formas: dobrar o tecido e marcar com ferro de passar, ou dobrar e fazer alguns pontos bem grandes só para marcação e depois você costura direitinho e elimina aqueles pontos depois da costura. Nós vamos fazer aqui, como é um pedacinho simples, a gente vai fazer com o ferro de passar, a gente vai marcar com ferro para depois fazer a bainha. Então, agora, para começar, primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, dobrar um pedacinho do tecido, só que essa partezinha aqui que a gente cortou, ela tem que ir para dentro. Então, a gente dobra ela para dentro, um pedacinho mais ou menos um meio centímetro, ó. E a gente vai marcando. Então, a gente dobra, tem que ficar aquela pontinha para não desfiar, ela tem que ficar lá para dentro. Então, a gente dobra e vai marcando aqui com ferro de passar, ó, onde a gente vai dobrando. Procure fazer a dobrinha o mais retinho possível, para depois a bainha ela ficar bem retinha. Se você não quiser passar trabalho, você leva numa costureira, ela faz essa bainha para você, não tem problema. Vai ser mais fácil. Se você faz em quantidade, você já corta todos os panos e já leva para ela de uma vez fazer a bainha. Se você vai fazer só um e tem vontade de aprender como fazer uma bainha assim simples, manual, você pode fazer dessa forma. Ó, a gente vai marcando a dobrinha ali para não escapar, ó, com ferro quente. E à medida que a gente vai dobrando, ó, a gente vai fazendo aqui a marcação com ferro da dobrinha, ó. Assim ela vai ficando fixa para depois a gente só costurar. Então, agora você vai dobrando dessa forma até o finalzinho, até a pontinha, ó, vai passando aqui, para ele ficando retinho dessa forma e depois a gente poder fazer a bainha. Depois de marcado toda a extensão de onde você vai fazer a bainha, você vai pegar a sua agulha com fio de costura branco, ó, já com um nozinho aqui na ponta, e você vai fazer a costura da bainha. Então, para o nozinho do fio ele ficar para dentro, primeiro você introduz a agulha aqui na dobrinha do início da marcação, ó, do avesso para o direito, e puxa o fio para ele ficar com o nozinho ali para dentro. Depois você traz o fio novamente aqui para trás, ó, bem lá na pontinha da dobra, e a gente começa a fazer aqui a nossa costura. A costura ela é feita da seguinte forma, ó. Você vai pegando na dobrinha do pano, sai lá embaixo, ó, do lado direito do pano, pegando lá embaixo também, e sai aqui na frente, deixando mais ou menos um meio centímetro de distância, pegando a dobrinha dessa parte avessa e o pano lá embaixo. Você tem que pegar as duas partes e você vai fazendo os pontinhos, ó. Os pontinhos, procure fazer com o mínimo de distância possível, assim,
meio centímetro, pegando as duas partes, para ficar uma coisinha bem delicada, para não ficar aqueles pontos grandes. Apesar de que o branco quase não aparece, depois ele vai ser caseado, mas é interessante que seja bem perfeitinho. Ó, os pontinhos eles vão sendo feitos bem ali na dobrinha do pano. Ó, você já pega lá embaixo o tecido lá de baixo e já sai com a agulha aqui na frente. Não precisa colocar a agulha lá para baixo e depois puxar novamente. Ó, você já vai fazendo, pegando lá embaixo, ó, como a gente pega, ó, e já sai aqui na frente. Ó, vai ficando dessa forma aqui do lado direito, ó, quase não aparece os pontinhos praticamente, que você não vê porque ele é branco. Então, ó, mas é bem fácil de ser feito. Você vai fazendo os pontinhos até chegar lá na outra ponta, ó, bem na dobrinha do pano, ó, até fazer toda essa bainha. Ó. Então, ó, o pano ele já vai ficando costuradinho, ó. E aí depois a gente pode fazer o caseado. Então, é dessa forma que você pode fazer alguma bainha manual nos panos de prato, nos panos de copa. Quando precisar fazer um barradinho que tem que recortar o pano, você pode fazer dessa forma. Ou então, se você não quiser passar trabalho, você leva para a costureira. Então, agora você vai fazendo a bainha até chegar lá na outra ponta, ó. Ela vai ficando assim. Depois que você terminar de costurar toda a extensão da bainha, ó, você vai arrematar. Então, você passa aqui o fio por baixo de um pedacinho do pano mesmo, puxa o fio e passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Ó, mais uma vez. Então, esse é um exemplo caso você queira fazer a bainha manual. Mas, hoje em dia, a maioria das pessoas corta e leva tudo para a costureira fazer a bainha. Mas você sabendo, às vezes já pode adiantar alguma coisa já para o seu trabalho. Depois que você fizer a bainha dos dois lados, ó, o pano ele vai ficar dessa forma. Então, agora a gente vai fazer o caseado dele. O caseado que nós vamos trabalhar nesse pano de copa é o caseado simples, aquele retinho. Então, a gente vai trabalhar ao redor de todo o pano. A gente pode começar aqui no cantinho de cima, depois a gente vai circulando aqui todo ao redor do pano até chegar lá onde a gente começou. Então, a gente começa aqui pelo lado direito do pano. Ó, a gente vai furar aqui com a agulha de crochê o cantinho do pano. Ó, e vai puxar o fio, ó, a linha de crochê aqui pelo furinho, ó. A gente traz aqui pro lado de trás e faz um nozinho para prender. Ó. Deixar ele bem retinho. Ó, a gente faz um nozinho, dois nozinhos, para prender bem. Ó, e ele não escapar. Ficou muito fio, você corta um pouquinho. Agora, a gente vai começar a fazer o caseado em si. Então, no mesmo buraquinho que a gente furou o pano, a gente vai introduzir a agulha, puxar o fio de crochê aqui pra frente, uma laçadinha. Ó, passar a agulha por baixo do primeiro ponto e puxar uma laçadinha para prender esses dois pontos. Agora, a gente vai trabalhar 3 correntinhas, ó, e para furar aqui o cantinho, para fazer o canto do caseado, você pode tirar o ponto da agulha, ó, e furar com a própria agulha de crochê, ó. Você introduz a agulha no meio da dobrinha e fura ali o cantinho para poder prender o fio do caseado, fazer o canto, ó. Então, feito aqui
Feitas as 3 correntinhas, você introduz a agulha aqui nesse buraquinho, ó, e prende com ponto baixo. Cuidado para não desfiar o fio. Agora você volta nesse mesmo buraquinho do início, introduz a agulha, puxa o fio aqui para frente, ó, e prende com um ponto baixo. Ó. Você faz 3 correntinhas, já vira o pano, volta naquele mesmo buraquinho, ó, puxa o fio aqui pra frente do pano e prende com o outro pontinho baixo. Então, você acabou de fazer o canto do caseado e prendeu lá na dobrinha da toalha, sem que depois ele tenha o problema de deslizar. Então, agora você vai trabalhando 3 correntinhas, ó, deixa sempre a mesma distância entre um ponto e outro. Ó, você mede dessa forma, fura o pano aqui pela frente e vai prendendo o ponto com um pontinho baixo. Ó, 3 correntinhas. Ó, e vai caseando dessa forma ao redor de todo o seu pano ou sua toalha. Ó, o caseado ele vai ficando dessa forma. Então, você vai caseando agora, aqui ao redor de toda a toalha. Aqui no cantinho, ó, nesse cantinho aqui, a gente vai fazer o cantinho como a gente fez aqui, para dar a voltinha para o pano não acabar dobrando. Então, você caseia até aqui o primeiro cantinho da bainha manual que você fez, e depois a gente ensina você a fazer o cantinho aqui. Quando você chegar aqui na parte da bainha manual que você fez, no primeiro cantinho, ó, você vai fazer a mesma coisa que você fez nos outros cantos. Você vai furar ali bem na dobrinha, ó, bem ali em cima. Você vai fazer as 3 correntinhas, prender ali na dobrinha com um ponto baixo. Agora, você volta nesse mesmo buraquinho do ponto anterior, puxa o fio aqui pra frente, prende ali em cima novamente com ponto baixo. Agora, você faz 3 correntinhas, vira o trabalho acompanhando o sentido do pano, ó, vai naquele mesmo buraquinho do ponto anterior, ó, e prende novamente aquelas 3 correntinhas com ponto baixo. Então, você acabou de fazer o cantinho para começar aqui a lateral do pano. Agora é só você seguir, ó. Você vai ter mais um cantinho aqui na ponta, outro cantinho aqui. Passando para outra lateral, você tem outro cantinho nessa outra ponta. E vai trabalhando o caseado simples até chegar lá no início. Ó, ele vai ficando dessa forma. Depois que você terminar de casear todo o pano, você vai finalizar aqui com as 3 correntinhas de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito do caseado. Ó. Finalizado, você arremata. Ó. Depois que você arremata, você traz esse fiozinho aqui do arremate por algumas correntinhas do primeiro ponto do caseado, para não cortar o fio logo ali no arremate. Então, você traz por dentro de algumas correntinhas e aí depois você corta, ó. Então, agora nós já temos todo o nosso pano caseado, ó. Agora, nós vamos começar a fazer as borboletas aqui nas partes de baixo, aqui nas laterais, ó. Aqui nas nossas laterais deram 22 pontos de caseado cada lado. Agora, nós vamos fazer esta borboleta, que nós já fizemos aqui de um lado, e nós vamos ensinar você a fazer do outro lado. Então, um lado do nosso pano de copa, ele já está pronto, já está com uma borboleta. Fica super lindo essa borboleta como barrado nos panos de copa, panos de prato, enfim. E agora nós vamos ensinar você a fazer essa borboleta desse outro lado, porque elas são exatamente iguais.
Então, nós vamos fazer agora deste lado aqui. Então, para a gente fazer a borboleta, você vai posicionar o seu paninho dessa forma, ó, aqui está a parte de baixo, certo? E aqui está a nossa lateral cortada, onde nós fizemos a bainha manual. Então, você vai pegar o seu fio roxo, ó, e a sua agulha de crochê. Você vai introduzir a agulha ali naquele pontinho do canto, no pontinho do meio. Vai puxar o fio ali por dentro e vai dar 2 nozinhos para prender o fio. 1, 2. Agora, ó, você vai deixar o fiozinho lá para trás. Agora você introduz a agulha novamente ali naquele pontinho, puxa a laçada aqui para frente do pano, veja que nós começamos pelo direito. E você sobe 1, 2, 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. Agora você trabalha 2 pontos altos dentro do espaço. Ó. E o quarto ponto alto sobre o segundo pontinho aqui do caseado. Então, ele fica dessa forma. A primeira parte da borboleta, o primeiro lado, a gente trabalha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos, 9 espaços de caseado. Então, a gente começa com os 4 pontos altos e depois nós trabalhamos dessa forma. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço da base. Uma correntinha de espaço, um ponto alto sobre o ponto do caseado. Uma correntinha de espaço, um ponto alto no espaço de correntinhas da base, uma correntinha de espaço, um ponto alto sobre o ponto do caseado. Então, é um ponto no espaço, um ponto sobre o ponto do caseado. A gente vai trabalhando dessa forma, ó, até atingir 9 espacinhos do caseado. Então, a gente já trabalhou 1, conta aqui do canto, 1, 2, 3, 4, 3 na realidade. Você vai trabalhar o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e até o 9º espaço, até chegar a esse pontinho aqui do caseado, ó. Então, são 9 espaços no total. Trabalhando um ponto alto, um espaço, uma correntinha de espaço. Um ponto alto no espaço, uma correntinha de espaço. Como nós fomos fazendo aqui. Os 4 pontos altos assim juntos só são feitos no início da carreira. No início e no final lá do outro lado, né? Para ficar igual. Depois que você trabalhar sobre os 9 espaços do caseado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora nós vamos fazer a parte do meio, que é o corpinho da borboleta. Lembrando que, depois que a gente fez a bainha, dobrou, fez o caseado aqui, essa nossa extensão, ela ficou com 25 centímetros de comprimento. Então, quando você for fazer a borboleta, se o tamanho do seu pano for maior ou menor, não tem problema. O que você pode fazer? Ó, você vai medir de uma ponta a outra, vai ver quantos centímetros aproximadamente deram aqui. Depois, você vai dividir, ó, vai centralizar aqui e vai reservar 2 espacinhos de caseado para você trabalhar o corpinho da borboleta no meio. O restante que sobrar para os lados vai ser para o corpo da borboleta, então ela pode ficar maior, não tem problema. Se, por exemplo, tivesse sobrado 2 espacinhos aqui, além dos 9 que nós trabalhamos no seu trabalho, é só você continuar com um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no espaço, uma correntinha, um ponto alto no ponto do caseado. Não tem que dar exatamente 9 espaços e 2 para o corpinho. Aqui pode dar 10, aqui pode dar 10, aqui continua os 2 para o corpinho. Não tem problema se o seu ficar mais de um lado e de outro. Pode ser tanto mais quanto menos. Não muito menos, porque a borboleta ela vai ficar muito pequena. Então, o ideal é que fique, talvez dê um espacinho a menos cada lado. Não tem problema. Tá? Você pode adaptar para o tamanho do seu pano. Então, depois que a gente trabalhou aqui nos 9 espaços do caseado, agora a gente vai fazer 3 correntinhas de espaço
pular esse espacinho de base do caseado e no próximo ponto do caseado a gente prende com um ponto baixo. A gente tem que trabalhar agora 10 pontos baixos, então 1 neste ponto, 3 no espaço, então já ficamos com 4. O quinto sobre este pontinho do meio, o sexto, o sétimo, o oitavo, fazemos mais um pontinho baixo nesse espaço, que é o nono, e 1 sobre o ponto do caseado. Então, nós ficamos aqui com 10 pontinhos baixos. Agora, a gente faz 3 correntinhas de espaço, pega uma laçada, pula esse espacinho de base do caseado, e no próximo pontinho, a gente começa com os pontos altos novamente, para ficar igual ao outro lado. Então, ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto alto no espaço da base. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto sobre o ponto do caseado. Então, agora a gente vai trabalhando dessa forma, um ponto alto, uma correntinha, até chegar aqui no cantinho. Aqui no cantinho, nós vamos terminar aqui nesse último espaço com 4 pontos altos, assim como nós começamos lá no outro lado. Então, agora você vai trabalhando essa sequência até chegar aqui no último quadradinho. Quando você tiver trabalhado essa sequência do outro lado pelos 9 espaços, no último aqui do cantinho, ó, você vai fazer o último ponto alto sobre o ponto do caseado, 2 pontos altos sobre o espaço de correntinhas e um ponto alto sobre o pontinho bem ali do cantinho do seu caseado. Então, fizemos ali os 4 pontos altos. Então, a primeira carreira da nossa borboleta, ela já está pronta. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho para o lado avesso. E você vai trabalhar 3 pontos altos, um sobre cada ponto da base, ó. Sempre começando com 4 pontos altos aqui as carreiras. E você só vai repetir nessa carreira, você vai trabalhar uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Agora fica mais fácil, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Ó. Quando você chegar aqui nos pontos baixos, você vai trabalhar as 3 correntinhas de espaço, os 10 pontos baixos, as 3 correntinhas de espaço, ponto alto sobre ponto alto, sempre separado por uma correntinha, e vai terminar com os 4 pontos altos, como você fez na carreira anterior. Então, essa carreira agora é só repetição da carreira anterior. Ó. Vai ficando desse jeito. Quando você terminar a segunda carreira da borboleta, seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Agora, você vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho para o lado direito, trabalhar ponto alto sobre os próximos 3 pontos. E continuar trabalhando uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Até o corpinho. Aqui no corpinho a gente vai reduzir 2 pontos baixos. Ao invés de 10 agora, nós vamos ter 8. A cada 2 carreiras, reduz 2 pontos. Então, nas 2 primeiras tem 10, nas 2 segundas, nas próximas 2, aliás, perdão, tem 8, depois nas outras 2 vai ter 6, assim por diante. Então, por enquanto, essa parte ela continua igual, você vai trabalhar até chegar aqui nas 3 correntinhas de espaço. Depois nós ensinamos você a diminuir ali no corpinho. Depois que você trabalhar até chegar nas 3 correntinhas de espaço, para diminuir um ponto baixo, ao invés de você começar no primeiro, você começa no segundo ponto. Ó, você trabalha 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. O último você não trabalha. Você já faz as 3 correntinhas de espaço e já vai direto lá pro ponto alto, fazendo ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço, até chegar ao final da carreira, onde você vai terminar com os 4 pontos altos. Terminada a terceira carreira da borboleta, ela vai ficando dessa forma. Agora, você vai subir 3 correntinhas. Você vai virar o trabalho agora para o lado avesso. E você vai repetir a próxima carreira. A próxima carreira ela é igualzinha. Começa com 4 pontos altos, faz sempre uma correntinha de espaço entre cada ponto alto da base, nesse intervalo. 3 correntinhas de espaço, 8 pontos baixos, 3 correntinhas de espaço. E o outro lado a mesma coisa, terminando com 4 pontos altos. Você só vai repetir a carreira anterior. Então, ó. Fazendo aqui o comecinho, 4 pontos altos sobre os 4 pontos da base. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Super simples de ser feito. Você vai trabalhando dessa forma. Aqui você faz as 3 correntinhas, repete 8 pontos baixos, 3 correntinhas de novo e depois aqui do outro lado você repete esse primeiro lado. Ele vai ficando dessa forma. Depois que você terminar a 4ª carreira da borboleta pelo avesso, ela vai ficando dessa forma. Agora, para a próxima carreira, que é a 5ª, a gente vai ter que diminuir aqui nos cantinhos, ó, para dar o formato da asa da borboleta. Então, a gente vai virar o trabalho agora para o lado direito. Ó. Nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, dessa forma, ó. Um ponto baixíssimo, 2 sobre cada pontinho de base. 3, 4 com aquele primeiro, né? 5, 6, 7, 1 no espaço, 1 no ponto alto. 8, 9, 10. Depois que a gente caminhar com pontos baixíssimos sobre os 4 pontos altos da base, sobre os espacinhos aqui, 3 espaços no total, depois dos 4 pontos altos, ó. Caminhamos sobre 3 espacinhos. No ponto seguinte, no ponto alto seguinte, que é 1, 2, o terceiro daqueles do espaço, a gente vai começar a nossa próxima carreira da borboleta, que é a 5ª carreira. Então, a gente sobe aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Nós fazemos 2 pontos altos no espaço da base. 1, 2... e um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Então, veja que nós começamos com 4 pontos altos novamente. Agora, você repete a sequência, essa sequência com pontos altos e espaços. Um espaço de correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhando agora dessa forma até chegar aqui no último ponto alto, porque aqui nas correntinhas e nos pontos baixos, no caso dos pontos baixos, nós vamos diminuir os pontos baixos novamente. Então, agora você vai trabalhando essa sequência de quadradinhos com espaço. Quando você chegar aqui no último ponto alto da sequência, você vai fazer 3 correntinhas de espaço. E você vai começar os pontos baixos no segundo pontinho da base. Então, agora a gente vai ter um ponto baixo, 2, 3, ponto sobre ponto, 4, 5 e 6. O último a gente não faz. 3 correntinhas de espaço, ponto alto sobre ponto alto.
uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Nessa sequência aqui, no final da carreira, ó, nós vamos ter que pular aqueles espaços como nós fizemos no começo. Então, a gente vai deixar esses 4 pontos altos de fora, esses 3 últimos espacinhos de fora. Ó. A gente vai terminar neste espacinho antes desses 3 últimos aqui, que a gente já não vai trabalhar para ficar igual o início. Então, você vai trabalhar agora. Essa aqui nós vamos fazer para você ver como termina a carreira, deixando sem trabalhar aqueles espaços. Então, nós vamos fazer um pouquinho mais rapidinho aqui, ó, só para chegar lá naquele final da carreira e você ver como termina essa carreira. Aqui é só repetição, ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço. Então, isso você já sabe fazer, a gente vai fazendo aqui um pouquinho mais rápido, só para você ver como termina a carreira. Estamos quase chegando ao final, ó. Então, agora estamos aqui no quadradinho que nós temos que terminar com 4 pontos altos. Nós deixamos os 4 pontos do final, 1, 2, 3 espacinhos. E nesse espaço aqui, que será o último, a gente trabalhou um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espacinho e um ponto alto sobre o ponto alto da base. Ó. Então, a gente termina como a gente começou. No início, para pular, a gente caminha com pontos baixíssimos. No final, a gente deixa sem trabalhar. Então, você acabou de terminar mais uma carreirinha da borboleta. No final, a gente sempre umedece um paninho, coloca por cima e passa o ferro quente para firmar mais os pontinhos, deixar a borboleta bem apresentada, com os pontos bem firmes. Então, nós acabamos de terminar, nós terminamos, né, sendo redundante, nós terminamos a 5ª carreira. Agora, para a 6ª carreira da nossa borboleta, a gente sobe 3 correntinhas, vira o trabalho para o lado avesso, ó, trabalha ponto alto sobre ponto alto. Para começar a carreira, ó, são os 4 pontos altos do início. Agora, nós vamos trabalhando uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no último ponto alto. Aqui nas correntinhas, elas já vão mudar agora também. Quando você chegar na parte do espaço de correntinhas, ao invés de 3, agora você vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Você vai repetir aqueles 6 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai fazer 4 correntinhas também para o outro lado. E agora, você só repete a carreira sobre carreira. Um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. E assim você vai trabalhando e termina com 4 pontos altos, o finalzinho da carreira, sobre os 4 pontos da base. Terminada a 6ª carreira da nossa borboleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ficando assim. Veja que a cada 4 carreiras a gente faz a diminuição. Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho para o lado direito, fazer a 7ª carreira da borboleta. A gente vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho aqui para o lado direito, fazer ponto alto sobre ponto alto para os 4 pontos do início. Nós vamos trabalhar uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhando dessa forma até chegar aqui no último ponto alto da sequência.
Chegando sobre o último ponto alto, você vai fazer as 4 correntinhas de espaço, só que agora você vai trabalhar 4 pontos baixos. Então, você vai começar no segundo ponto da base, no segundo ponto baixo, vai fazer 1, 2, 3, 1 sobre cada ponto da base, e 4. E você deixa o último sem trabalhar também, então você fica com 4 pontos baixos. Agora, você faz 4 correntinhas e termina a sequência ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. E no final você acaba com os 4 pontos altos sobre os 4 pontos da base. Terminada a 7ª carreira pelo lado direito, seu trabalho ele vai definindo já mais a sua borboleta. Agora você vai fazer a 8ª carreira, para depois, 4 aqui já vai dar 4 novamente, para depois na outra a gente já diminuir outra vez. Então, agora para a próxima carreira, você só vai repetir a 7ª carreira. Você vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho para o lado avesso. Você vai trabalhar aqui os 4 pontos altos, depois um ponto alto, uma correntinha. As 4 correntinhas de espaço, os 4 pontos baixos. As 4 correntinhas de espaço, aqui a sequência um ponto alto, uma corrente, vai terminar com 4 pontos altos. Então, é só repetir a carreira anterior. Vamos fazer aqui o comecinho para você ver como fica. Os 4 pontos altos, agora uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto. Só repita a carreira anterior. Terminada a 8ª carreira da borboleta, ela vai ficando assim. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho para o lado direito e nós vamos fazer uma diminuição no início e a diminuição no final da carreira. Então, a gente vira o trabalho para o direito. A gente vai caminhar com aqueles pontos baixíssimos novamente. Então, um ponto baixíssimo sobre cada pontinho da base, sobre os 4 pontos altos e sobre os 3 primeiros espacinhos aqui de correntes. Um ponto baixíssimo sobre a corrente e um sobre o ponto alto. Então, a gente caminhou 1, 2, 3 espacinhos. No próximo ponto alto, depois dos 3 espaços, a gente começa a carreira. Então, a gente sobe 3 correntes, trabalha 2 pontos altos no espaço da correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto da base. Então, a gente acabou de fazer a última diminuição de início de carreira, depois tem a última diminuição lá do final. Então, agora, uma correntinha de espaço, um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhando essa sequência até chegar a esse ponto alto, que é o último aqui da sequência. Chegando aqui no último ponto alto, você vai fazer as 4 correntinhas de espaço, só que você vai trabalhar agora só 3 pontos baixos, não 4. Então, você vai trabalhar um ponto baixo no primeiro espacinho depois do ponto baixo da base. Você vai trabalhar só nos espaços, Vão dar 3 pontos baixos no total. Feitos os 3 pontos, você faz 4 correntinhas de espaço e um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, um ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós temos que fazer a diminuição aqui no final da carreira. Então, a gente vai trabalhando mais rapidinho aqui, só para chegar lá no final novamente, para você ver a última diminuição de final de carreira que se faz. Aqui você continua aquela sequência, um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Nós vamos ensinar você a terminar essa carreira. Você tem que deixar de fora, sem trabalhar, aqueles 4 pontos altos,
do final e 3 espacinhos, ó. Então, a gente já deixou os 3 espacinhos. Nesse espaço antes daqueles 3, a gente termina a carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espaço de corrente e um ponto alto sobre o ponto alto da base. Ó. Então, a gente acabou de fazer a diminuição no final da carreira novamente. E terminamos a 9ª carreira. Borboleta, ela já vai ficando assim. Agora, nós vamos trabalhar a 10ª carreira. Para a 10ª carreira, você vai subir 3 correntinhas, que no final virar o trabalho para o lado avesso. Você só não vai repetir a carreira anterior, porque aqui nos espaços de correntes, ao invés de 4, agora nós vamos ter 5. Mas o resto continua igual. Então, você trabalha aqui ponto alto sobre ponto alto, sempre conservando aqueles 4 pontos altos do início da carreira. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhando essa sequência, um ponto alto, uma corrente, até chegar no último ponto alto da sequência. Chegando no último ponto alto da sequência, você trabalha 5 correntes. 3, 4 e 5. 3 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, você só repete essa sequência da carreira anterior aqui para terminar a carreira. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. E você termina com os 4 pontos altos igual à base. Terminada aqui a 10ª carreira, 4, 8, 10. Agora, nós vamos trabalhar a 11ª carreira. Na 11ª carreira, nós subimos aqui as 3 correntinhas, viramos o trabalho para o lado direito, trabalhamos aqui ponto alto sobre ponto alto para os 4 primeiros pontos do início da carreira. E agora, uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Novamente, até chegar aqui no último ponto da sequência, no último ponto alto. Chegando no último ponto alto, você trabalha 5 correntes. E agora só 2 pontos baixos. Então, no espacinho dos pontos da base, ó, você trabalha um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora, 5 correntinhas novamente. E o outro lado é só repetir igualzinho à base, perdão. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. E termina com os 4 pontos altos lá no final. Terminada aqui a 11ª carreira da borboleta, a gente vai fazer a última carreira agora, que é a 12ª. E a 12ª você só vai repetir a 11ª carreira, ou seja, só vai repetir a carreira anterior. Então, você vai subir aqui 3 correntinhas, virar o trabalho para o lado avesso, trabalhar ponto alto sobre os 4 primeiros pontos. Uma correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto. Você vai repetindo a sequência, o ponto alto, uma corrente, depois as 5 correntinhas de espaço, os 2 pontos baixos. As 5 correntinhas de espaço, a sequência de um ponto alto e uma corrente, e termina com os 4 pontos altos lá no final. Só repetir a carreira anterior. Depois que você terminar aqui a 12ª carreira, você pode arrematar. Se você preferir, depois você pode passar um ponto picôzinho ao redor de todo o trabalho. Também é um acabamento a mais que você pode fazer. Ó,
Aqui no arremate a gente esconde o fiozinho do arremate por alguns pontinhos para depois cortar. E agora a gente vai umedecer um paninho, colocar sobre a borboleta e passar o ferro sobre o paninho para firmar os pontos e deixar ela bem retinha. Então, esse fiozinho do início aqui também, a gente esconde aqui por alguns pontinhos, ó, para não cortar ele logo ali no início. Então, a gente esconde aqui pelas correntinhas, ó. Agora, a gente vira o trabalho pro lado direito. A gente vai arrumar bem a borboleta, deixar ela bem retinha. E a gente vai passar o ferro com o pano umedecido para depois fazer o corpinho aqui do meio e aplicar. Então, você vai arrumar bem a sua borboleta, as pontinhas dela. Você vai colocar o paninho umedecido, ó, sobre a borboleta. Não pode passar direto na borboleta. E aí você passa, ó, o ferro sobre ela. Ó, veja como ela já fica, ó, firme e retinha. A mesma coisa que pro outro lado, ó. A gente dobra o paninho. Ó. E passa o ferro. Ó. Ela fica bem firme. Ó. Reforçando aqui nas pontinhas. Isso para qualquer barrado, não só para essa borboleta. Ó, veja que os pontos eles já ficaram, ó, totalmente firmes. Ficam mais definidos. Então, depois que você passar o ferro e firmar os pontinhos, ó, vamos virar aqui o pano. Seu barrado de borboletas, ele vai ficando assim. Só falta a gente aplicar o corpinho lá no meio daquela que a gente acabou de fazer. Ó, essa aqui já está pronta. A gente já aplicou, agora a gente vai fazer esse corpinho e aplicar aqui nesse centro da borboleta. Pra gente fazer o corpinho da borboleta, a gente vai pegar o nosso fio e fazer 10 correntinhas. Ó. Então, a gente faz aqui a laçadinha inicial. E a gente trabalha 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Agora a gente volta com pontos baixos. Então, a gente deixa 2 correntinhas e na terceira a gente começa com pontos baixos. Então, aquelas 2 já contam como um ponto, aqui nós fizemos o segundo. E vamos preenchendo, ó, o terceiro com pontos baixos, todas as correntinhas. Quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ponto. A gente faz um pontinho para virar aqui nesse mesmo último ponto e recomeça a carreira lá na parte de baixo com 9 pontos novamente. É um trabalhinho oval, a gente trabalha os 2 lados das correntinhas, ó. A gente vai trabalhando ponto baixo em cada correntinha, retinho com os pontos de baixo, até dar os 9 pontos. Chegando aqui no outro cantinho, vamos cortar esse fio para não atrapalhar.
Chegando aqui no outro cantinho, a gente vira com um ponto baixo novamente. Ó. E fecha a carreira com ponto baixíssimo. Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha. São 4 carreiras para o corpinho. Então, a gente fez a primeira que conta, ó, as 2 carreiras que nós fizemos em cima e baixo contam como uma. Quando você fecha a carreira com ponto baixíssimo, você conta uma carreira. Agora, você sobe 2 correntinhas, vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar lá no cantinho. Como são 4 carreiras, na primeira a gente virou com ponto, na segunda a gente vira com 3, na terceira com 5 e na quarta com 7 pontos. Então, quando nós chegarmos aqui no cantinho, ó, nós trabalhamos aqui 3 pontinhos para virar. 1, 2, 3. Agora, nós continuamos ponto baixo sobre ponto baixo. E lá do outro lado, nós também viramos com 3 e fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Terminada a segunda carreira, nós vamos para a terceira, subindo 2 correntinhas, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até chegar lá no cantinho. Ó. Até chegar lá na voltinha do trabalho. Lá na voltinha a gente vira com 5, então a gente faz 2 pontos baixos no primeiro ponto, 1 ponto baixo no segundo, 2 pontos baixos no terceiro, então 5 pontinhos. E agora a gente continua ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá no outro canto e virar com 5 pontos novamente. Depois que você virar o outro cantinho com 5 pontos e fechar a carreira com ponto baixíssimo, agora nós vamos fazer a próxima carreira, que é com 7 pontos, e é a última. Então, a gente sobe aqui 2 correntinhas, trabalha ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar naqueles 5 pontos da volta. E lá a gente faz 7 pontinhos para virar. Ó. 2 pontinhos no primeiro ponto, 2 no segundo, 1 no terceiro, já dá 5, e 2 no próximo, já dão 7 pontinhos. Agora, nós vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá no outro cantinho. Naquele outro cantinho, a gente vai fazer as anteninhas. Ó, então, vamos trabalhando aqui ponto sobre ponto, até chegar na outra volta. Ó, aqui nessa outra volta, a gente, antes de fazer o aumento, a gente sobe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. A gente volta aqui na segunda e trabalha pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto da base, ponto baixo em cada correntinha. E prende com outro ponto baixo nesse mesmo ponto que a gente subiu as correntinhas. Então, você já fez uma anteninha. Agora, você trabalha ponto baixo, ó, 2 pontos no mesmo ponto, temos 2, 4, 5, 6 e 7 pontos. E a outra anteninha, você sobe 6 correntes, 3, 4, 5, 6, e volta trabalhando pontos baixos sobre ela, prendendo com outro ponto baixo nesse mesmo ponto da base, ó. Então, a gente vai trabalhando aqui os pontos baixos sobre cada correntinha. Ó. E prende com outro ponto baixo
nesse mesmo ponto que a gente subiu as correntinhas. E fecha a carreira com ponto baixíssimo. Então, a gente acabou de fazer aqui as duas anteninhas. Agora, nós temos que dobrar e costurar o corpinho, ó, para ele ficar dessa forma. O que a gente vai fazer, então? Você dobra com o direito para fora. Ó, e você vai prender com um ponto baixíssimo lá naquele primeiro pontinho depois da anteninha, ó. Você puxa o fio ali e faz um ponto baixíssimo. E você vai pegando os dois lados, prendendo com um ponto baixíssimo. Ó. Pega esse pontinho desse lado e um do outro e vai fechando com pontos baixíssimos. Dobra bem direitinho, ó. E é só ir puxando com pontos baixíssimos e fechando o corpinho. Até o final. Fechando bem o corpinho da borboletinha, pegando os dois lados e puxando, fazendo ponto baixíssimo. Quando você fechar todo o corpinho, você arremata e você corta o fio já deixando aqui um pedacinho para costura, para aplicação lá na borboleta. Quando a gente aplicar, a gente vai amassar, não precisa fazer enchimento nela, porque a gente vai amassar ela assim, ó. Ela vai ficar arredondadinha e vai formar o corpinho que vai lá no meio da borboleta. Ela vai ficar assim, ó. Agora a gente vai fazer a aplicação. Então, a gente vai colocar esse fio na nossa agulha de costura, ele passa, é o fio bem fininho. E a gente vai fazer a aplicação na borboleta. Para a gente fazer a aplicação, ó, a gente colocou aqui o fio na nossa agulha de costura. A gente vai posicionar nossa borboleta, ó, com o início dela bem naqueles dois pontos baixos do meinho, da última carreira. E a gente vai fazer a aplicação. Ela fica bem no meinho daqueles pontos baixos, ó. Então, você vai trazer aqui o fio aqui para baixo, pelos pontos baixos. Ó. Você vai segurando aqui em cima, deixando ela bem retinha aqui no meinho, e você vai fazendo a aplicação, trazendo o fio lá de baixo aqui para cima. Ó. E aplicando, ó. Não deixe muita distância na parte de cima. Na parte de baixo não tem problema. Na parte de cima, não deixe muita distância entre os pontos para não aparecer o pontinho da aplicação. Vai aplicando bem no centro dela. Desse jeito, bem fácil de fazer a aplicação. Ó. Você vai dando uns pontinhos e vai prendendo ali o corpinho no meio daquelas carreiras de pontos baixos. Sempre arrumando para ela ficar, ó, o mais retinha possível. Você termina com o último pontinho lá para a parte de baixo e arremata aqui por baixo. Ó. Você passa o fio por uns dois pontos, puxa a agulha e passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se formou quando você puxou o fio. Ó. Mais uma vez. E antes de cortar o fio, você esconde ele aqui por baixo por alguns pontinhos.
depois você corta. Ó. Então, o corpinho da borboleta, ele já foi aplicado. Ó. Ele fica assim. E agora, o nosso pano, o nosso barrado de borboletas, ele já está pronto. Ó. O outro lado é exatamente igual para tudo, para borboleta, para o corpinho. Se você quiser, você pode passar o picôzinho aqui ao redor da borboleta e ao redor aqui do caseado. Nós vamos deixar dessa forma. Ó, você pode fazer um acabamento de outra cor também, se você preferir. Então, aqui o nosso pano ele já está finalizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um barrado de canto com borboletas.